Olá, vamos a mais uma aula e agora, saltando uma semana, mas eu vou voltar nela. Então a aula vai ser sobre o PET 1 ainda e a semana 3 para o 7º ano, falando sobre números decimais, números que resultado da divisão de uma fração. Tá bom? Volto a dizer que vendo a aula, se você tiver dúvida, você me manda mensagem e eu preciso que vocês acessem a plataforma também, para nós fazermos algumas videoaulas, para nós fazermos umas lives. Mas você vendo, eu vou colocar na plataforma e vou colocar no WhatsApp o link. Então você vai assistir, tendo dúvida, você me manda uma mensagem e eu faço outro vídeo para tirar sua dúvida. Várias pessoas já fizeram e sabem que eu os atendi. Então vamos lá. Então, como eu disse, estava dizendo há pouco, nosso conteúdo é frações, números decimais. Todo número que é resultado de uma divisão entre dois inteiros é chamado de decimal. Vamos lá. Aqui está dizendo, recapitulando, o número racional pode ser representado de duas maneiras. Na forma de fração, lembrando que fração tem o de cima, que a gente chama de numerador, tá? Então, o de cima, a gente vai escrever, por exemplo, 7 terços. O de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. 7 terços. O de baixo é que vai dar o nome, né? Então, se é 3 é terço, se é 2 é meio, se é 4 é quartos, se é 5 é quintos, e assim por diante, a gente sabe. Só estou dando uma revisadinha. Aqui está falando que eles pode representar número racional, todo número que é resultado da divisão. Falou que é racional, é resultado da divisão de dois inteiros. E a divisão a gente indica como fração. Lembra, toda vez que você vê uma fração, 7 sobre 3, você pode falar 7 terços, você pode falar 7 sobre 3, principalmente 7 dividido por 3. Pode colocar assim também. Ou 7 dividido por 3, olha lá. Então, a par disto, vamos lá. Fração ou números decimais. Essas duas formas podem representar o mesmo valor, né? Elas vão representar o mesmo valor. Por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que meio, a gente vai ver. Podemos também transformar o número de uma representação para outra. A gente pode passar de decimal para fração, de fração para decimal, como está abaixo. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou começar fazendo esse meio que você viu aí. Eu vou passar a fração, olha bem, aqui eu estou mudando a fração para decimal. Será que dá meio mesmo? Toda fração é a divisão do de cima pelo de baixo, não importa se ele é menor. Aqui, por exemplo, 1 é menor que 2, mas você vai dividir o de cima pelo de baixo. 1 dividido por 2. Você fala, não dá. E quando não dá, você coloca 0 no quociente, põe vírgula, acrescenta 0. Agora ficou 10. 10 dividido por 2, 5. E acabou. 5 vezes 2, 10. Resto 0. Olha lá. Realmente, isso é transformar de fração para forma decimal. Realmente, 0,5 é a mesma coisa que meio. Se eu fizesse, por exemplo, 7 terços, 7 terços, como é que eu transformo isso aqui para decimal? Nós vamos ter uma coisa interessante. Ao dividir 7 por 3, olha o que acontece. 7 por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. E para 7 sobra 1. Então está aqui, sobrou 1. Como agora não dá mais e ainda não deu resto 0, não tem nada para descer, colocamos vírgula e acrescentamos 0. 10 por 3 é 3. E 3 vezes 3 dá 9. E 10 menos 9 sobra 1. Você fala, epa, esse negócio está esquisito, não vai acabar nunca. É isso mesmo. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Vai sobrar 1 de novo.
Esse tipo de conta, quando não dá exato e vai repetir ali o 3, vai aparecer o resto da vida, a gente chama de dízima periódica. É um número racional, é um decimal, mas é chamado de dízima periódica, ele não é exato. Esse decimal aqui, 0,5, ele é exato, porque a divisão dele deu exata, né? Não tem reticências nele. Como é que a gente vai indicar um número que não é exato? Com os 3 pontinhos. Tem gente que, em vez de usar os 3 pontinhos, usa assim, quer ver? Ó? Quando é dízima periódica, ele coloca por cima um tracinho ou um pontinho do que está repetindo após a vírgula. Aí você vai ficar sabendo que isso aqui não é decimal exato, é uma dízima periódica, o 3 vai ficar repetindo. Agora olha o 3/5. Então 3 sobre 5. Vou dividir o 3 por 5. 3 dividido por 5, você fala, mas 3 é menor que 5, não tem problema não. Se não dá, 0. O 5 não cabe nenhuma vez no 3. Põe 0, acrescenta 0. 30 por 5, 6, deu exato. 6 vezes 5 deu 30 e o resto deu 0. A gente chama isso aqui de decimal exato. 0,6 não tem reticências. Então isso aqui está certinho, 0,6. Agora você me pergunta como eu posso voltar. Por exemplo, se eu pegasse o 0,6, como eu posso fazer para voltar para a fração, para a forma de fração? Você vai lembrar o seguinte, para voltar, você vai, tira a vírgula, tirou a vírgula, fica qual número? O 6, pronto. Ó, se você tirar a vírgula, vai ficar assim, ó. E isso aqui, na verdade, é o 6. Tirou a vírgula. Embaixo você coloca o 1, acompanhado de zeros. Quantos zeros? Olha aqui, depois da vírgula tem quantas casas? Só uma. Então você vai colocar só um 0. Aí você fala, isso aí não deu igual de lá não. Calma, é que a gente toda fração tem que ser simplificada. Vamos simplificar, isto é, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2 dá 5, realmente dá o que a gente quer. Tá bom? Então, as transformações vão ser feitas assim. Você pode até fazer um outro. E se fosse assim, 0,08. 0,08, depois a gente vai falar mais coisas sobre isso. Tirando a vírgula, se tirar a vírgula, o que fica ali é 8. Coloca o 1. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem o 8 e o 0. 2 casas, 2 zeros. Está feita a transformação para a fração. É obrigado a simplificar. Aqui, por exemplo, dá tudo por 4. 8 por 4 dá 2. E 100 dividido por 4 dá 25. Aí, ó. Fiz mais esse. Vamos um pouquinho à frente. Vai repetir algumas coisas, mas eu acho que vai ajudar. Bom, decimal finito para fração nós acabamos de falar. Escrevemos um número sem vírgula. Tem até um aqui, ó. 125, vou fazer um outro aqui. 1,02. Como eu transformo para fração? É só tirar a vírgula. Se tirar a vírgula, o número que vai ficar é 102. Coloco 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, 2 zeros. E simplifique. Tem que simplificar. Por exemplo, aqui o 102 dá por 2, o 100 dá por 2. 100 dividido por 2 dá 50. E 102 dividido por 2 dá 51. Tá bom? Eu vou deixar as simplificações, em geral, eu vou deixar um pouquinho para você. Mas essa aqui está tranquila. Então, ó, se for para transformar de decimal, número com vírgula para fração, é desse jeito que eu falei. Vamos um pouquinho, tem mais algumas coisas a falar. Como é que a gente opera com números com vírgula? Os números decimais. Aqui, por exemplo, 3,12 mais 5,50. Então, vou até fazer de novo aqui. Ó. Então, você pega o 3,12
coloca vírgula debaixo de vírgula e coloque o outro, 5, olha lá, inteiro debaixo de inteiro, unidade debaixo de unidade. A primeira casa aqui é décimo, décimo lá é 5, então décimo debaixo de décimo. Você fala, e esse aqui está vazio? Completa com zero, se você quiser. Tá? Lembrando que isso aqui é vírgula. Tá? Então, ó, somando, 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. 3 mais 5, 8. E agora a vírgula permanece na mesma direção. Está feita a conta, ótimo, pronto. Se fosse uma subtração, por exemplo aqui, está falando 13,6, vai fazer do mesmo jeito, põe a vírgula debaixo de vírgula. E o outro é 8,95. Então a primeira casa depois da vírgula, debaixo da primeira casa, segunda casa, você fala, mas não tem para ela, não em cima, não tem problema. Você pode completar com zero. Não é necessário. Você tem que saber que ali não tem nada, zero. Subtração. Agora faz a conta. A conta é simples. 10, 0 menos 5 não dá. Pega emprestado, ficou 10 menos 5, 5. Ficou aqui 5. Menos 9 não dá. Pega emprestado, fica 15 menos 9. Vai dar 6. A vírgula mantém na mesma direção. E como aqui pegou emprestado, ficou 2. 2 não dá para 8, ficou 12 por 8, 4. E aí está o resultado. Isso é para fazer subtração. Vamos à frente. Tem agora multiplicação. Multiplicação não é muito difícil. O que eu quero fazer é assim, ó, você vai fazer 2 vezes 5, 10. Vão 1. 2 vezes 1, 2. Desceu 1 porque aqui tinha ido. E 2 vezes 4, 8. 6 vezes 5, 30. Ah, lá vai chegando para cá, não posso colocar aqui. 6 vezes 5, 30. Está aqui. Vão 3. 6 vezes 1, 6. 3, 9. Está aqui. 6 vezes 4, 24. Está aqui. Agora soma. Deu 0, 1, 8 e 9, 17. Vão 1, 4 e 1, 5. Deu 25. Na verdade, deu 25 e 710. Aonde que eu vou colocar a vírgula? Como é que a vírgula desapareceu? Calma. Você vai olhar, aqui tem quantas casas depois da vírgula? Tem 2. 2 casas depois da vírgula. E aqui tem quantas casas depois da vírgula? 1. Então, no resultado vai ter 3. Você soma 2 mais 1, 3. Então, você conta o 0, o 1 e o 7. 3 casas, está feita a continha de multiplicação. Tá bom? Vamos agora na divisão. A gente já até fez algumas coisas. Mas aqui, por exemplo, está pedindo para fazer 6,8 dividido por 1,25. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Primeira coisa. Aqui, quantas casas tem depois da vírgula? 1. No dividendo, tem 1. No divisor, 2. Então, tem que igualar. Tem que completar primeiro. Então, ó, vou colocar aqui, completando as casas. Completando. Tá bom? Então, completando, nós vamos ter, olha só, a vírgula está aqui, 6,8, é aqui que está faltando uma casa, eu completo só com 0. Agora eu posso fazer, já quase posso fazer, do outro, 1,25, ela tem o mesmo tanto de casas depois da vírgula. Depois, tire tudo, vai ficar 680 dividido por 125. Vamos ver quanto vai dar, tá? Olha lá, ó. 680 por 125, eu acho que 6, se você tentar 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 12, vão 1, você passa. Então vamos tentar, vai dar 700 e pouco. Então vamos tentar 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vão 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Quase, não tem jeito, vai dar 10 menos 5, dá 5. Ficou 7 menos 2.
Está aqui, tá bom? Porque pegou emprestado, né? E 6 menos 6 dá 0. Não dá para dividir, não tem mais nada para descer. Põe vírgula, acrescenta 0. Deu 550 dividido por 125. Vamos tentar 8. Se não der, a gente apaga. É por tentativa mesmo. Ó, 8. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Vão 2. 8 vezes 8, 2 décimos. Mas passou muito. Então vamos voltar. Vamos voltar. Não precisa, porque isso aí é por tentativa mesmo. Agora vamos voltar. Se não deu 8, vamos tentar 4. Diminuir muito, mas é porque eu já vi ali, a gente já sabe a resposta. 4 vezes 5, 20. 20 vão 2. 4 vezes 2, 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 2, 8. 8 e 2, 10. Vão 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Sobrou 50. Não dá, porque não tem nada para descer. Acrescenta 0 de novo. 500 por aqui. A gente já viu, dá 4. E vai dar 500. Pode fazer a conta. E o resto deu 0. E isto é a divisão de números decimais. Primeiro, iguala-se às vírgulas, tá bom? Vamos à frente. Agora acho que é atividades. Olha essa primeira atividade. Faça as transformações dos números pedidos. Transformar essas frações para decimais. Por exemplo, vou fazer aqui a letra A no canto de cá. Então, ó, letra A é 4 dividido por 5. Vamos dividir. 4 dividido por 5 vai dar 0. Porque 4 não dá por 5. Você acrescenta vírgula, põe 0 lá. 40 por 5 deu 8. 8 vezes 5, 40. E o resto deu 0. Vou colocar aqui. Então, esta aqui é o 0,8. 0,8. Vamos ver agora a letra. Ainda tem os 6 sétimos, tá bom? Então, vamos então dividir 6 por 7. Essa divisão de 6 por 7 ela é engraçada aqui. Dividir por 7 não é brincadeira. Quer ver? 6 por 7 não dá, você coloca 0. Põe vírgula, acrescenta 0 ali. 60 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. 56 sobram 4. Acrescenta 0, dá 40 por 7. Não dá 6, porque 6 vezes 7 é 42. Então vamos colocar 5. 5 vezes 7, 35. 35. E vai sobrar 5. Não acabou não. E coloca o 50. O 0 ficou 50 por 7. Dá 7. Porque 7 vezes 7, 49. Sobra 1. Tá bom? Mas aqui já deu. Pediu aí. Ó, sobrou 1. E ainda não acabou. Esse aqui vai dar uma dízima periódica. Tá bom? Esse aqui, então, é os 6 sétimos. Vamos continuar ainda na letra A. Fiz os duas primeiras. Agora, 1/3. Vou dividir 1 por 3. 1 por 3 dá 0. Põe vírgula. Acrescenta 0. 10 por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Acrescenta 0. A gente já sabe o que está repetindo aí. É o 3. Aí, ó. Vai sobrar 1 de novo e vai continuar repetindo. Né? Precisamos continuar. Então, esse aqui é 1/3. Bom, então, ó. Essa foi o de cima aqui é a primeira fração, o de baixo é a segunda, 6 sétimos. Essa aqui é a terceira fração, 1/3. Agora que eu vou fazer aqui embaixo é o 11/15. Então a mesma coisa eu vou deixar 1 para você fazer.
11, 15. 11 dividido por 15 é sempre o de cima dividido pelo de baixo, 0. Põe a vírgula, acrescenta 0, porque 11 não dá por 15. Se você tentar 6, vamos tentar 6. 6, se não der a gente muda. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Deu 90. 90, acho que dá mais. Vamos tentar 7. Vamos tentar. Se passar, a gente volta. Então vamos lá. Vamos tentar agora 7. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 1, 7. 3, 10. É o mais próximo que a gente consegue. E sobrou 5. Tá bom? Não tem nada para descer, né? Só tem um 5 ali, não tem nada para descer. Acrescenta 0. Deu 50. 50 por ele dá 3. 3 vezes 5. 3 vezes isso dá 45. Sobrou 5 de novo. Aí você fala, uai, agora vai repetir, vai. Agora para frente vai repetir. A gente já sabe que é o 3 e que isso aqui é uma dízima periódica e o período, aquilo que está repetindo, é o 3. É a dízima periódica desse 1/3 é 0,33 e a parte que está repetindo, que a gente chama de período, é o 3. Eu vou deixar aí um para você. Nesses aqui, na letra B, eu vou fazer agora o contrário, vou transformar os números decimais para a fração. Então, por exemplo, 3,51. 3,51. Nós vimos que é só tirar a vírgula. Se tirar a vírgula, fica 351. Sobre o 1, quantos zeros? Conta a casa depois da vírgula. 1, 2, então 2 zeros aqui. E tem que simplificar se der. Tá bom? Vou deixando aí. Acho que essa transformação aqui, eu vou transformar agora esse aqui, ó. Tá bom? Vou deixar os outros para você. Então, se eu transformar aquele, eu tiro a vírgula. Se eu tirar a vírgula, vai ficar assim, ó. Ficou isso tudo aqui, sem a vírgula. Coloco um embaixo. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então vai ficar sobre 100. Tem que simplificar, tá bom? Então tá aí. Eu fiz alguns. Vou passar por 2. 2. Abaixo estão listados diversos números racionais. 3 números, né? Ordene-os de forma crescente. Olhando para 2 números, você tem que comparar a unidade. Então, ó, nós temos que lembrar que existe unidade, dezena, centena, e que depois da vírgula existe décimos, coloca com letra minúscula, décimos, centésimos e milésimos. A gente vai comparando. Quem tem mais unidade é maior. Quem tem mais, se não tem unidade nenhuma, quem tem mais décimos é maior, e assim por diante. Quer ver? Aqui tem 3 unidades. Este é maior. 3,2. Aonde eu vou marcar? Eu saio do zero, conto 1, 2 inteiros, 3 inteiros, e é um pouquinho para cá. Onde está esse vírgula 2? Então, como aqui foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. 3,2 seria depois do 3, tá bom? Então tá aqui, ó, né? Se você dividir 1 dividido por 5, se você fizesse cada pedacinho desse, se você fizer 1 dividido aí por 5 pedacinho, só para a gente saber mais ou menos onde vai dar 0, a gente já viu isso. Põe aí, vai dar 10, 0,2, ó. Então, o 3,2 dá aqui.
ele é o maior. Por quê? Porque ele tem mais inteiros. O que vem antes da vírgula é inteira. A unidade desse é 3, unidade desse é 0, unidade desse é 1. Aí você fala, então já sei, o 1,5 é depois dele, verdade. 1,5 é o maior depois deste. Então, ó, o 3,2 é o maior, o 1,5, aonde que eu vou colocar? Ó, o 1 está aqui, 1,2, 1,4, 1,5 é mais ou menos aqui no meio. Então está aqui o segundo representado. E o outro 0,6. Ó, 0,6 assim, 0, 0,2, 0,4, mais 2, 0,6 está aqui. Está, ele é o menor. Então a gente comparou, falou qual que é o maior. Só se olhar, aqui não tem inteiros, 0 inteiro, 1 inteiro, 3 inteiro. O negócio é se fosse assim, 0,8, se fosse estes aqui, 0,39 e 0,21. Qual é o maior? Você vai olhar, não tem inteiro, é tudo igual, então compara os outros. A primeira casa depois da vírgula, aqui é 8, aqui é 3, está sendo maior. Aqui o maior é este, ó, porque a primeira casa depois da vírgula, que é o décimo, tem mais décimo aqui do que aqui e do que aqui. Depois dele, esse tem 3 décimos, tem mais do que aqui, então ele é depois o segundo. Tá? E este é o menor de todos. Espero que tenha dado uma ajudada. Vamos para o terceiro. Ana Cristina possui uma padaria no seu balanço de vendas diário. Ela teve uma venda conforme essa tabela aí. Então ela vendeu 152 pães de sal, que custa isso aqui. Vendeu 61 pão doce, que custa esse. E a gente vai preencher aqui. Então vamos lá. Tranquilo. Se você já pode falar, posso fazer essa soma aqui para ver o total de coisas que ela vendeu? Pode. Então 2 mais 1, 3, 0. 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Vá conferindo aí. Agora o segundo aqui. 11. 11 com 3, 14. 14 com 2, 16. 16 com 1, 17. Vão 1 mais 1, 2. Então está aqui a quantidade que ela vendeu de coisas, né? Mas isso aqui até que não, os preços são coisas diferentes. O mais importante você preencher aqui. Como é que você preenche isso aqui? Se ele vendeu 152 disso, você vai fazer 152 vezes 0,5. Não tem problema nenhum. Quando não tem vírgula, é só você lembrar que a vírgula está aqui, ó, à direita do número. Fica depois do 2. Você faz 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25 com 1, 26, tá bom? Aqui, ó. Foi 1. 5 vezes 2, 10, vão 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26, tá? E vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2. Aí você fala assim, e agora? Aqui não tem casa depois da vírgula. Que ótimo, mas aqui tem uma, então tem que deixar um. Tá aqui feito 76,2 aqui. Os outros, a mesma coisa, você vai fazer este vezes este, este vezes este, este vezes este, este vezes este, este vezes este. Tá bom? Fiz um só, mas vou deixar para vocês. No final, eles estão pedindo para somar o total que ela da venda dela. Que você vai ter que somar só essa coluna aqui, colocando vírgula debaixo de vírgula. Eu vou dar uma pausa e passar para o 4. Qualquer dúvida eu volto e faço de novo. Isso aqui você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o seu índice de massa corporal. Eu saltei um pedaço do exercício. Esse negócio de massa corporal é meio furado. Tem um monte de texto na internet que fala de pessoas muito boas falando disso. Mas vamos lá. E esse negócio de massa corporal é só você dividir o peso pelo quadrado da altura. Sabendo que dessas informações o índice
e aí o índice IMC e a situação de um professor de matemática que tem 1,82 m e pesa isso, então lá, você vai pegar o seu peso, 79,82 kg e dividir pelo quadrado da altura, e a sua altura é 1,82. E o quadrado da altura, então é 1,82 elevado a 2. Como é que faz essa conta? Vou deixar ela indicada e vou colocar as respostas. Então tá aqui. Esse 1,82 vezes 1,82, porque é elevado a 2 é ele vezes ele mesmo. Tá aqui, ó. E 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 8, 16, vão 1. E 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Confira para mim. 8 vezes 2, 16, vão 1. 8 vezes 8, 64 e 1, 65, vão 6. 8 vezes 1, 8. E 6, 14. Ainda não terminou, não. 1 vezes 2, 2, veja que vai chegando para cá. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1. Aqui. Somando, ó, 4 não tem nada de baixo. 6 mais 6 deu 12, vão 1. 4 mais 5, 9, 9 mais 2, 11. 11 também vai 1. 5 mais 8, 13. Vão 1 e aqui 3. E as casas depois da vírgula. Se é 2 aqui e 2 aqui, vai dar 4. Então você conta 1, 2, 3, 4. Está aqui. O que vai ficar embaixo é isto. 3,3, 1, 2, 4. E agora você vai dividir o de cima pelo de baixo. Eu vou colocar o resultado só, tá bom? Aguarde aí que eu já faço rapidinho. Então, ó, 79, eu esqueci aqui, é 7, tá bom? Fiz um 7 não muito legal. Então, aí o 79,82 dividido por 3,312,4 vai dar aí 24. Vai dar 24,09. Na verdade, aqui está 097. O arredondamento pede que, se aqui for de 5 para cima, aumente 1 aqui. Então, em geral, eu ia falar que é 24. Aumentando 1 ali vai dar 10. Ficaria assim, tá bom? Olhando lá, de 25 para frente, aqui ele está nesse aqui, ó, né? Nessa faixa aqui. Bom, eu vou parar aqui. Qualquer dúvida você me fale. É só entrar em contato. Obrigado.